Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com você, trabalhador e trabalhadora, e queremos conversar sobre o Bolsonaro, o caso Marielle, a possibilidade de prisão desse cara. Ele acabou de falar, de ontem para hoje, se ele continuar inelegível, vocês sabem que ele está tri-inelegível, ele disse que não acredita mais na democracia. Logo, o Bolsonaro, que é amigo de ditadores. Logo, o Bolsonaro, que defende a ditadura. O Bolsonaro, é bom que você recorde, tinha no gabinete de deputado federal as 5 fotos dos 5 psicopatas que dirigiram a ditadura militar brasileira de 64 a 1985. O Bolsonaro tem como fã, tem livro de cabeceira do Carlos Alberto Brilhante Uso. O Bolsonaro que defendeu o assassinato, a morte do Fernando Henrique Cardoso numa entrevista quando era deputado federal. O Bolsonaro que defendeu a matança, né? Vamos acabar com os petralhas do Acre. O Bolsonaro que ameaçou os adversários no discurso, numa fala, quando ganhou as eleições de 2018. Bolsonaro não pode falar em democracia, porque ele é autoritário e defensor da ditadura militar. Não pode, não tem moral nenhuma. Mas hoje ele disse: se eu continuar inelegível, não acredito mais na democracia, jogando com o gado dele. Não gosto de usar esse termo gado, mas sou obrigado nesse vídeo a falar. Gente, qual é o problema do Bolsonaro? Quais são os grandes problemas do Bolsonaro? É ele não ter ido, o Alexandre de Moraes não ter liberado o passaporte para ele bater uma foto com o Trump? Esse é o menor dos problemas dele. O problema dele é porque o cabeleireiro, o maquiador da Michelle foi junto com ela no mesmo avião, vai ficar, de repente, no mesmo hotel, e a galera na internet está bombando com isso. Isso não é o problema dele. Esse aí é um problema, não é o dos maiores. O problema dele são as rachadinhas, é um grande problema, mas não é o dos maiores. Os 107 imóveis é um problema, mas nesse momento não é o dos maiores. O problema dele hoje é a prisão que se aproxima. Ele será colocado no banco dos réus agora, em fevereiro, no máximo em março, vai responder pelo crime de tentativa de golpe de Estado, vai ter todo o direito de defesa e tudo indica, será condenado. Vai para a cadeia, vai ter que pagar. Esse é um dos grandes problemas. Sabe qual é o outro? É o caso Marielle. Um caso muito mal explicado. E com isso, eu não quero jogar no lixo as investigações todas da Polícia Federal dos últimos 2 anos. De forma nenhuma. Como disse o internauta em uma das lives nossas há 2, 3 semanas. Olha, gente, numa matéria de 2000, deixa eu ver aqui, olha aqui, ó, uma matéria no jornal GGN, do Luiz Nassif, do dia 11 de julho desse ano, a matéria disse, a investigação que não terminou e o recuo da Globo, por Luiz Nassif. E ele diz assim, olha, ao longo de todo o período de investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, o jornal GGN trouxe inúmeras evidências do envolvimento da família Bolsonaro com o crime. Fica sem explicações, apenas um mistério. Os motivos da Globo ter recuado na cobertura depois da matéria bombástica do Jornal Nacional sobre o depoimento do porteiro, que afirmou que o motorista que foi pegar o Rony Lessa e o levou até o local do assassinato dera como destino a casa de Bolsonaro. Durante a madrugada, viu-se num Bolsonaro colérico ameaçando raios do Olimpo contra a Globo e apresentando como único álibi o fato de estar em Brasília naquele momento. O recuo da Globo foi instantâneo. Então, olha o questionamento que Luiz Nassif faz em julho do ano passado, dia 11 de julho do ano passado. Agora, com a entrevista do Quaquá, em outra matéria do GGN, do dia 12 de janeiro agora, ele diz assim, Quaquá está certo, os brasão são bode expiatório de Carlos Bolsonaro. É possível que quando Jair Bolsonaro finalmente for preso, desfaça-se a trama que até agora o poupou das suspeitas pelo envolvimento com a morte de Marielle Franco. A Polícia Federal finalmente desvende o mistério mais óbvio desses tempos de violência. O deputado Quaquá está correto, não há nenhuma lógica nessa versão de um crime praticado pelos irmãos Brazão, ligados à pequena delinquência do Rio de Janeiro, não ao escritório da morte como os Bolsonaro. Então, olha como o Luiz Nassif faz os questionamentos muito, muito, muito bem feitos e sérios.
e sérios. E tem um detalhe importantíssimo que acabou de acontecer. O Witzel, o Wilson Witzel, que foi governador lá no Rio de Janeiro, na esteira do bolsonarismo, foi eleito, ele disse que após a prisão dos assassinos de Marielle, a relação com o Bolsonaro ficou estremecida. Eles eram parceiros, eram passas. O que o Witzel quis dizer com isso? Né? O Witzel comentou sobre a declaração do prefeito de Maricá também, o Quaquá. Né? Eu também tenho uma certa suspeita. Não sei exatamente qual a motivação do Quaquá, né? Mas a partir do momento em que decidi que nenhum caso ficaria impune, muito menos o caso Marielle, as relações com o presidente na época, o Jair Bolsonaro, ficaram estremecidas. Ele acabou de dar essa entrevista lá na TV 247. Então, o Bolsonaro tem preocupações muito maiores. A prisão, a PGR, o Paulo Gonet vai denunciá-lo ao Supremo Tribunal Federal, que vai colocá-lo no banco dos réus. O Bolsonaro tem um outro grande problema, que é explicar a questão da morte, do assassinato da Marielle Franco. Cadê o porteiro do Vivendas da Barra? Por que a Globo recuou com questionamentos importantíssimos, seríssimos, feitos por Luiz Nassif? E agora, o Wilson Witzel, ex-governador, que foi eleito, eram amigos, fez foto com o Bolsonaro, fez campanha com o Bolsonaro, foi eleito, repito, na esteira do bolsonarismo. Logo que o Rony Lessa foi preso, como o cara que assassinou a Marielle Franco, o Bolsonaro rompe com ele. Vocês lembram da crise, nós mostramos aqui no canal. Então, Bolsonaro, fique calado. Se organize para se defender na justiça. Para de mimimi. Comente, compartilhe. Muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.